enfim, são palestras, são artigos, não tem mais em papel. No meu site, doutorcesar.com, você pode fazer o download ali, tem uma forma de fazer. E no ano 2010 eu fui no estúdio profissional e fui lendo esse livro e fui lendo e comentando esse livro. Então virou o meu primeiro audiolivro, doutorcesar.com. Meu filho está colocando as informações, ele mexe com tudo aquele tecnológico é com ele, no meu trabalho. Então é isso aí. Quem quiser fazer cadastro, ter acesso ao trabalho que eu faço, esses são os meios, tá? doutorcesar.com, /e-mail, /WhatsApp, /Telegram. Toda semana eu escrevo um novo artigos linguajar simples, uma página e meia, e coloco no meu site toda semana. Geralmente é na terça-feira que eu escrevo, em doutorcesar.com, toda semana, um artigo novo sobre saúde emocional. Claramente que eu vim apresentando sozinho na TV, depois a TV mudou a grade, alguns programas deixaram de existir, alguns migraram, eu migrei para dentro do Vida de Saúde, e esse ano já mudou um pouquinho também. Toda quarta-feira o Vida de Saúde é inteiro comigo. Agora, a partir de julho, o Vida de Saúde vai passar a ser 1h30 em vez de 1 hora só. Vida de Saúde é um programa apresentado na Peru, de segunda a sexta-feira, 4 da tarde, e repete 9 da manhã. A partir de julho, continua 4 da tarde, só que 1h30 de programa, e passa a repetir às 8h30 da manhã. Vou continuar ainda quarta-feira, programa inteiro sobre saúde emocional. Eu convido meus colegas, estou bem breve, meu colega pertinho aqui, para ajudar a gente lá. Eu estou primeiro programa mais de perto em São Paulo, Campinas e Limeira, pessoal. E agora, inclusive, segunda-feira, olha só, segunda-feira, por isso que eu tenho que ir 9 da manhã, tem programa na rádio 11 horas da manhã, tem programa ao vivo atrás. Essa semana começa a semana Sentimentos no Vida de Saúde. Cada dia vai ter um colega lá. Eu convidei segunda-feira a doutora Marissa de Campinas, ela tem doutorado no Unicamp sobre psiquiatria infantil. A gente vai falar sobre sofrimento emocional das crianças. Na terça, tem a Amy, uma psicóloga ligada lá no Engenheiro Coelho. Na quarta, a doutora Cideli Biasi, que é professora de psicologia, diretora de psicologia do NASP São Paulo, ela fala sobre estresse. Na quinta, a gente vai fazer 2, uma psiquiatra, uma colega nossa de São Paulo, Patrícia, especialista em violência. E na quinta eu também convidei a Gilmara, que é a psicóloga adventista de São Paulo, que representa a Associação de Psicologia Positiva do Brasil. Essa é uma semana bem interessante, segunda, sexta-feira, 4 da tarde. Vamos ter lá. Esse é o Vida de Saúde, né? Que é o programa, então, eu estou participando ali dentro. Você pode, se quiser assistir só os claramente, então, do Vida de Saúde, só você rolar a página vidaesaude.com, novotempo.com/Vida de Saúde, e você vai ter os programas. Esse é o meu canal do YouTube, meu canal particular do YouTube, youtube.com/claramente MQ. Toda semana meu filho coloca um vídeo novo. Às vezes eu gravo esse vídeo na minha própria casa, e às vezes eu pego claramente que está gravado. Então, ele bota geralmente domingo, bota domingo, quarta-feira e sexta-feira. Meu canal do YouTube. Eu também já tenho 1 ano e meio, começou um programa na Rede Rádio do Tempo. Eu faço um programa de 5 minutos só, de segunda a sexta-feira, 8h30 da manhã, repete 2 da tarde, domingo 2 da tarde, programa de rádio, na rede de rádio Novo Tempo. Segunda eu vou falar sobre isso. Você vê que segunda vai ser o convidado do programa da Rose, 11 da manhã, vamos falar sobre a mulher e alcoolismo, se não me engano. Minha filha, que é psicóloga, ela tem feito um trabalho bonito também. A nossa amiguinha convidou, ela está fazendo uma página do nosso amiguinho sobre saúde emocional. E já tem, sei lá, talvez 2, 3 anos, o Michel, só que o editor da revista Vida de Saúde, convidou minha filha para fazer também uma página na revista Vida de Saúde. Eu preparo um artigo para a Vida de Saúde, mando para ela, para a CPB, a CPB bota no formato jornalístico, manda para ela, ela monta um teste. Então, ela atende online, tem 2 garotinhos, tem 2 netinhos, então ela atende em casa. Bom,
Queridos, eu não tenho nenhum preconceito contra a homossexualidade ou qualquer tipo de LGBT. Eu tenho conceito, não preconceito. Ao longo da minha carreira, eu não atendo mais consultório desde o final de 2019, porque eu senti Deus chamando para a área de comunicação, rádio, TV, palestra, artigos. Então, parei no consultório e ao longo de 40 anos de consultório, atendi muita gente LGBT, mais rapazes do que moças. Atendi gente que vinha querendo suicidar, porque não sabia lidar com isso, e atendi gente, um comentarista esportivo, por exemplo, que ele é gay, mas não aparentava nada, mas ele me procurou por outras razões. Então, os LGBT que me procuraram em consultório para tratar crise de pânico, ou depressão, ou problema conjugal, enfim, tal, eu respeitei, não mexi nada na questão da sexualidade, porque ele não pediu isso, eu fui trabalhar naquilo que ele pediu ajuda, né? Mas 90% me procurou porque queria ajuda para essa questão do comportamento homossexual. Homossexualidade não é uma doença, foi tirada até do CID, né, já faz alguns anos atrás. Para mim é um sofrimento. Toda vez que eu olho o homossexual, mesmo os ativistas gays, os ativistas LGBT, é um sofrimento. Então o que eu queria falar para vocês hoje é sobre a história dinâmica psicológica, chamamos de psicodinâmica da homossexualidade, do que eu acredito. Eu ainda preciso de mais informações sobre isso, preciso estudar mais sobre isso, porque ainda tem um monte de perguntas ainda. Porque algumas pessoas me perguntam para mim, ou para os colegas psiquiatras, por que uma criança com 2 aninhos já tem trejeitos? Onde vem isso? Não se provou que é genético. Genética não é uma condenação, genética é uma propensão. Talvez a epigenética explique isso aí. Mas então, queria só mostrar para o pessoal esse preâmbulo assim, essa introdução, de que então, o que eu vou falar então sobre o que é isso, então, qual é o desejo homossexual? Do ponto de vista psicológico, onde se encaixa isso? No final eu vou falar um pouquinho para os pais, né, os pais que estão lidando com o filho com a situação, e tenho verificado vários pais, fui fazer palestra numa associação aí, em certo lugar do Brasil, e o pai, o pastor, a esposa vieram conversar comigo, 2 filhos, uma moça e um rapaz, comportamento homossexual. Então tem acontecido bastante isso e no mundo inteiro. O que é isso, né? Bom, ok, se você quiser aí, olha só, alguém já ouviu falar aqui na amisadeverdadeiras.com.br, a Igreja Adventista Central tem esse ministério conduzido pelo Flávio Lizerbrot, com sobrenome estrangeiro. Flávio, ele está fazendo uma palestra no congresso para ele, acho que em outubro, novembro, lá na igreja do Brooklyn, em São Paulo. É um ministério muito lindo, muito eficaz. Amisadesverdadeiras.com.br. Quem quer ajuda, quem ajuda. Isso aí. Exodus.org.br, uma pena, parece que eles mudaram, eu acho que agora não sei se desativaram o site, mas era americano e teve uma realização no Brasil. E não sei como é que está o site agora, faz um tempinho que eu não estou acessando. Agora, sabe o pastor Eleazar Domini, que ele fala sério pastor, no canal dele? Uma vez eu assisti, ele entrevistou um rapaz, que ele chamou de Senhor X, para preservar a identidade do rapaz, um rapaz gay, que deixou o comportamento gay, no sentido das fantasias, e se entregou ao Senhor Jesus. Muito lindo o testemunho, um rapaz muito pé no chão. Assim, eu já vou adiantar para vocês. Vai chegar no céu pessoas LGBT? Sim. Então vai chegar no céu pessoas homossexuais que não se tornaram heterossexuais? Sim. Mas eles pararam com qualquer tipo de fantasia, de contato, de site, eles pararam com isso, entregaram a Jesus isso. Então é importante pensar isso, né? Que Deus sabe a vida de cada um, né? Então, no youtube.com, eu, graças a Deus, quando eu
estive lá no programa sozinho, eu fiz 3 partes de programa na TV Novo Tempo sobre homossexualidade. Então, ainda está no canal do YouTube, não tiraram. Daqui a pouco então pode ser que vão tirar, entendeu? Porque a guerra é pesada, os ativistas LGBT são ditadores, eles ficam vomitando a questão de homofobia para a sociedade, para a TV, para a mídia, mas eles são fóbicos também, os ativistas que eu estou falando, né? Aqueles que não aceitam, porque eles não aceitam que você tenha uma ideia diferente da deles sobre a origem da homossexualidade. Isso é ditadura, queridos, né? Ele sempre joga para a questão do preconceito, é preconceito. Ei, tá bom, preconceito existe contra a LGBT? Existe. As pessoas que são agressivas com a LGBT devem ser punidas? Devem fazer trabalho social, vai para o juiz sim, vai para a cadeia se preciso e tal, né? Pessoas agressivas, não respeitam os indivíduos, moças e rapazes que têm esse comportamento. Agora, eles ativistas, eles têm realmente que, sabe, baixar um pouquinho o facho, como se diz, e respeitar as pessoas que têm um pensamento diferente do que eles têm sobre a origem homossexual. Mas eles não querem isso, eles querem que a única interpretação da teoria da conduta homossexual é a que eles preconizam. E eu vou mostrar que a ciência diz que não é assim. Então, eu fez 3 programas, a TV Novo Tempo pediu para não fazer mais, porque eles estão processo, a TV é pesado. Eu não vou falar mais do processo, já fui processado. O grupo Gay da Bahia contratou anos atrás um advogado universitário, acadêmico, fica caçar meu direito médico um artigo que eu escrevi. E aí Deus me ajudou, eu orei bastante e preparei minha defesa, mandei para o Conselho de Medicina do Rio de Janeiro e ganhei a causa, tá? Porque o argumento, eu fico com um advogado acadêmico, um argumento muito fraco, não tinha base, é mais uma questão emocional deles. Olha o que aquele White diz lá, adventista. O que aquele White diz aqui lá de Adventista 16. Isso é importante trabalho, os pais devem repetir e receberão o auxílio divino, ainda que o caráter, os hábitos e as práticas dos pais tenham sido lançados num molde inferior, mesmo que as lições a eles ministradas na infância e na juventude tenham levado ao desenvolvimento infeliz do caráter, não precisa o quê? Desesperar-se. O poder convertedor de Deus pode transformar o quê? Tendências herdadas e cultivadas, pois a religião de Jesus é dignificante. O nascer de novo, João 3,7, significa transformação, nova vida em Cristo Jesus. E como eu falei, no caso da LGBT, não é que vai, o homossexual, não é que necessariamente chegar ao sino pecado, o Senhor Jesus vai ter que se tornar heterossexual. Talvez não, mas ele para com tudo quanto é pensamento, prática, imaginação. Deus tem essa vitória, segura a vida dele. Então, a religião de Jesus é dignificante, né? Leva o indivíduo, levanta o indivíduo para uma vida que faz sentido. Bom, só um pouquinho de definição, vou passar rápido nisso, vocês já sabem. Passar aqui, passar lá. Heterossexual é sexualmente orientado do sexo oposto. O homossexual, não, gay. Geralmente gay se usa no mundo técnico, isso não mais para o rapaz, né? Ou usa o homossexual também, né? Deixa eu botar tudo na tela aqui. Não se preocupe em copiar, porque essa palestra vai estar sendo gravada, não sei se está, acho que está assim. Então depois está disponível no site de alguma forma de GYC, tá? Então, lésbica tem a ver com mulher, então gay é mais para homem, lésbica para mulher, que tem atração sexual para a pessoa do mesmo sexo, bissexual, não está dizendo, os dois. Agora a diferença entre transgênero e transexual está dizendo ali, né? O transgênero é a pessoa que ela tem uma identidade de gênero diferente do seu sexo atribuído e ela quer se expressar, por exemplo, ela tem as roupas, né? Para vestir, por exemplo. Mas o transexual, ele não quer só isso, ele quer mudar a anatomia, ele quer fazer uma cirurgia de redesignação sexual e também uma terapia hormonal. E eu estava conversando com alguém agora, que é a USP, Escola Clínica da USP, está fazendo esse tipo de abordagem,
E eu conversei agora com... Sim, doutor Kleber, gravamos agora um programa que vai ao ar, belíssimo programa. Ele é neurocirurgião, ligado à USP, colega nosso ortopedista. E ele falou que, na verdade, o que a USP está fazendo são casos de processo judiciário. O juiz determinou que tem que fazer, olha só que negócio maluco, né? E tem um professor, não está aqui nesse PowerPoint, eu pesquisei isso, professor que foi chefe de psiquiatria da Universidade de John Hopkins, Estados Unidos. Ele fala do absurdo de fazer cirurgia de reabilitação sexual e terapia hormonal, porque muitos desses rapazes que fizeram, depois se arrependeram, mas não tinha como voltar atrás, em termos de anatomia, né? Bom, olha só, eu vou falar assim, daqui a pouco eu vou mostrar o livro dela, a tese dela. Ela fala assim, é uma tese de doutorado chamada Contribuição ao Estudo da Homossexualidade Feminina. Ela diz assim: a homossexualidade substitutiva aparece frequentemente como comportamento reacional, subsequente a desapontamentos amorosos profundos com representando o outro sexo. Olha o que ela está dizendo, psiquiatra psicanalista. No outro texto ela fala assim: a atitude homossexual representa mais do que um recurso de satisfação libidinosa, é a negação do próprio sexo, a necessidade da inversão. Isso que eu chamo de sintoma. É um sintoma. A crise de pânico é um sintoma, né? Aqueles políticos que ficam lá na Câmara dos Deputados do Brasil, tudo em pé, o cara está falando, todo mundo ali em pé, fazendo uma bagunça, falta de respeito. É um sintoma, né, de doença social política. Sentado na sua cadeira, escutando, respeitando quem está falando ali com o microfone. Bagunça, né? Imagina você que é professor, tem uma sala de aula, os alunos ficam andando pelo corredor para cá, isso que eles fazem lá, isso é um sintoma, né? Então, eu estou entendendo a questão política, mas olha só, aqui é parecido, né? Os problemas da vida. Então, a doutora Sidónia, uma psiquiatra, que ela foi para os Estados Unidos e estudou no melhor instituto que havia na ocasião de formação em psicanálise, chama Instituto William Alanson Wire Institute. E a tese do doutorado eu consegui, chegou nas minhas mãos, graças a Deus, essa tese dela. Acho que é cristã. No Rio de Janeiro tem uma sociedade psicanalítica chamada SPID, que está em Ipanema, região nova do Rio. Sociedade Psicanalítica Iracidóia. Eu fiz um pouco de formação lá, fiz supervisão de psicoterapia com um psicanalista lá, até judeu, chamado Samuel Faro, né, na SPID. Então ela fez esse doutorado lá nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, lecionou, acho que na UFRJ, não sei se na PUC do Rio. É uma tese que ela fez. Nessa tese, ela relata o caso de uma mulher que era da Espanha e que emigrou para os Estados Unidos, e essa mulher era lésbica, tinha a amiga dela, a companheira dela, e essa mulher começou a fazer uma análise com a Iracidóia, a terapia analítica. E com o passar do tempo, essa mulher foi deixando de querer ser desse jeito. E ela saiu dessa postura lésbica. E ela se casou com o homem, e passou duas coisas: passou a gostar do homem e passou a não querer mais a outra mulher. Olha que interessante. Cara, quem está falando isso aqui não é um pastor da igreja ABC dele, é uma cientista formada no melhor instituto de psicanálise do mundo que existia aqui. Não sei se hoje nós ainda, talvez tenha na França. Então, repito, não estou dizendo que todo mundo que tem sofrimento sexual vai ter que se tornar heterossexual. Não é isso que eu acho que Deus pede. Eu acho que eu acredito, não é isso que Deus pede. O que Deus pede é: filho meu, entrega o teu coração. E aí eu vou te ajudar para você lidar com essa tua dor. Talvez mudando o desejo, talvez não mudando o desejo, mas parando com toda a problemática, fantasia, amizade, ambiente, é isso. Olha só, esse aqui é um texto que eu encontrei, Deus é bom, vai chegar na nossa mão. É da Universidade da Califórnia de Davis, uma cidade dele. Eu fui nessa universidade na Califórnia uma vez com o Dr. Lee, para pegar material científico na biblioteca lá. Ele fala assim: para Freud, a homossexualidade é uma variação da função sexual produzida por uma certa prisão do desenvolvimento sexual.
O cientista fala de que a homossexualidade tem a ver com uma repressão da heterossexualidade. E repressão, ela pode ser, e geralmente é, sofrimento. E saúde mental tem muito a ver com você expressar o sofrimento e você experimentar o sofrimento. Experimentar é você viver a dor que tem que ser vivida. Porque se você tem uma dor emocional, eu vou falar sobre isso. Você tem uma dor emocional que você anestesia essa dor de cara com medicação e não quer fazer mais nada para lidar com ela, só quer tomar só remédio. Ei, alô, resolve ou não resolve? Não resolve. Ela está anestesiada. O que causa essa dor? Esse é o objeto do tratamento, né? Do psicoterapia. Bom, se a gente pensar em termos de causa, não tem uma razão, é isso aqui, uma coisa simples, por uma situação complexa, né? Deixa eu botar aqui, é meio antididático, vou botar tudo na tela, mas só para eu não ficar confuso aqui com a tela lá e a tela aqui na minha frente. Ok, então, ninguém pode dizer definitivamente que leva a pessoa a ser homossexual, como qualquer outro problema dos adultos, a homossexualidade começa onde? No lar, gente. Começa no lar. Pai e mãe são as pessoas chaves. Eu estou falando chaves, estou falando culpados, chaves, né? Claro. Sabe, hoje está muito comum os pais que têm crianças com dificuldade comportamental, seja TDAH, seja depressão infantil, seja sofrimento emocional, que aí leva a criança, bota no psicólogo e diz assim: psicólogo, toma conta aqui que eu vou lá no shopping para eu comer açaí, tá? Daqui a pouco eu volto e pego aqui. Não é como se a criança fosse, caiu um negócio no céu, vai fazer a criança ficar com sofrimento emocional. Ei, o sofrimento emocional de uma criança sempre é. O sofrimento emocional de uma criança sempre é ligado ao que está acontecendo de sofrimento na família. A família tem que ser orientada, né? Claro, tem a sensibilidade daquele indivíduo ali, que eu vou falar depois sobre isso. Ali ali embaixo, né? Epigenética e homossexualidade. Deixa eu falar um pouquinho disso aqui. Eu estou no Mobral de epigenética, viu, gente? Eu não dei a parte disso aí. Epigenética. Deixa eu tirar um pouquinho. O que os cientistas verificaram de que nem tudo é genético, né? Mas epigenética são os fatores que acontecem desde que o bebê está na barriga da mãe. Como é que essa mãe lida com esse bebê? Queria esse bebê? Não queria esse bebê? Ela é uma pessoa muito nervosa, muito estourada, ou muito lenta, muito passiva, não se protege, não se cuida, enfim. O pai é legal, não é legal, gostou da criança, não gostou, enfim. Então, todos esses fatores ambientais da família influenciam a maneira como o gene do bebê vai se expressar. Isso chama então a epigenética. Epi está em cima, né? Então, em cima do gene, a maneira como funciona a família influencia o gene, de maneira que aquele gene pode se expressar dessa forma ou daquela forma. Então, agora sim, deixa eu botar aqui. Ok. Homossexualismo atinge entre 20% a 50% de gêmeos idênticos. Os gêmeos idênticos é o que? Gêmeos univitelinos. Aqui a Jennifer, né, e a irmã dela são gêmeos univitelinas, iguaizinhas, semelhantes, né? Fatores epigenéticos são ligados ao comportamento e não ao gênese. Epimarcas podem passar para outra geração, embora a maioria apagada. O que definirá a cultura sexual na dependência da epigenética não será a pergunta, né, ligada a influências ambientais atuais e não das epimarcas. Quer dizer, será que na verdade o que leva o indivíduo sensível para uma conduta homossexual, será que não é realmente o que acontece no ambiente junto com a sensibilidade dele e não uma genética? Se fosse genética, os gêmeos idênticos, gays, os dois teriam que ser gays. Estudo feito com esquizofrenia também, né, Dr. Wilson, mostra isso, né? Gêmeos idênticos, um ficou esquizofrênico e o outro não. Então a genética é um fator importante, sim, mas não é um fator determinante. O que faz aquilo que eu sou e eu e você somos? Você vê ali, o que é o eu? Né? O eu, você tem ali as influências hereditárias, genética e genética, o ambiente da criança nasce usando a infância, a sensibilidade daquela criança, que pode ser diferente do seu irmãozinho, da sua irmãzinha, e claro, a guerra espiritual tem tudo. Então isso que eu e você somos hoje tem a ver com essa questão aí, né?
E é importante a questão da sensibilidade pessoal. Quem tem 2 filhos ou mais sabe disso, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho 5 netos, né? Minha filha tem 2 filhos, 2 meninos, e meu filho tem 3, 2 meninos e uma menina, uma americanazinha que mora nos Estados Unidos, trabalha já em Santa Americana. Enfim, mas são diferentes. Pablo, meu filho, é diferente da minha filha Thaís, né? Thaís é pensadora e tal, como eu, assim, desse jeito. Pablo já é mais aventureiro, bike, montanha e tal, assim, né? Emoção. Mesmo pai, mesmo a mãe, mesma escola, mesma religião, mesma vida, mas um é diferente do outro. Algumas crianças são mais sensíveis do que outras. Por isso que ele mais fala assim: vocês pais, prestem atenção nisso, porque algumas crianças precisam mais atenção do que outras. Então, essa história de que eu criei meu filho tudo igual, tudo igual. Ei, alô, peraí, cuidado, algumas precisam mais atenção do que outras. Então esse é um livro, olha só, esse livro, se você quer um autor, esse é o autor. Joseph Nicolosi, um psicólogo americano, morreu com 70 anos de idade. Esse é um livro em português, a homossexualidade, é um guia de orientação dos pais para a formação da criança. Olha o que ele fala: homossexualidade é, na minha opinião, primariamente um sintoma de quê? Trauma de gênero. É isso que o Flávio fala lá na Igreja Central de São Paulo. Flávio é um homoafetivo, ele fundou o ministério porque ele recebeu de Jesus ajuda para lidar com isso, e então ele criou o ministério para ajudar as pessoas. Ele fala, claro, fala sobre isso aí. Então, Nicolosi, esse é o autor, viu gente? Pesquisa em muitos artigos dele em português, tá? Excelente artigo. Ele foi pressionado muito pela Associação Psicológica Americana, o cara bombardearam o cara, né? Ok. Apesar de que algumas pessoas podem ter nascido com um condicionamento biológico, influência de hormônios pré-natais, sensitividade emocional interna, que as tornaria especialmente vulneráveis a esse trauma, o trauma de gênero, o que distingue a condição homossexual humana é que houve uma interrupção do processo natural de identificação masculina, que está falando do gay, né, do rapaz. Alguma coisa travou no processo de desenvolvimento da sua identidade. O comportamento homossexual é uma tentativa sintomática de reparar a ferida original que deixou o menino alienado de sua masculinidade inata, que ele o quê? Olha só, isso aqui, eu acho que aqui a chave está aqui, viu gente? Ele falhou em reclamar. É aquele menino que era mais tímido, mais sensível, mais agarrado à mãe, geralmente, e ele não conseguia reivindicar alguma coisa. Pai, joga bola comigo. Pai, poxa, dá um abraço aqui. Pai, poxa, só fica lá brincando com a sua filha. Eu também sou filho. Não. Ele não conseguia fazer isso. Ele precisava disso, mas ele não conseguia verbalizar isso. Ele engolia isso. Claro, doutor César, eu conheço gente que é assim, que não ficou gay. Não, é verdade, claro. Mas por que isso é mistério também, né, Wilson? Por que os mesmos traumas familiares produzem transtorno diferente em pessoas diferentes? Eu tenho uma família que tem um pai alcoólatra, não é mesmo? Um vai ficar alcoólatra, o outro não, um vai ter pânico, o outro vai ter depressão, o outro vai ter nada, vai ser brilhante. Veja a família. Sensibilidade pessoal. Bom, a homossexualidade masculina, eu vou falar um pouquinho sobre a masculina agora, é inerentemente enraizada em conflito de aceitação do gênero natural de uma pessoa, conflito no relacionamento do pai e filho, geralmente conflito em relação ao ostracismo do pai do mesmo sexo. Os garotos não se entrosam com ele porque ele também talvez não entrosou com esses garotos, talvez sentia inseguro, tímido, retraído, não tinha habilidade social. No mundo real, a identidade gay, olha só, acho que é o Nicolosi que fala isso aqui. Está nesse site, acho que é a citação do Nicolosi. Sem sentido, é isso mesmo. No mundo real, uma identidade gay não faz sentido unicamente como sintoma, como reparação erotizada. Olha só, reparação erotizada da falta de afeto. E a homossexualidade faz sentido. Anos atrás, tinha um pastor adventista americano, gay, chamado Colin Cook. Tem um artigo que ele colocou numa revista em português que ele falou assim: a homossexualidade é a busca de afeto de maneira erótica. Então,
E fizeram pesquisa na Associação aí americana de pesquisa sobre terapia de homossexualidade. Eu estou colocando o original ali, né? Negócio de cura gay, não é uma maluquice, gente, isso não tem nada a ver com a ciência séria. Cura gay, tá? O pessoal LGBT cai de pau em cima disso, mas isso não é uma coisa científica, cura gay, tá? Isso é uma coisa mais de, sei lá, gente que também quer aparecer aí. Então, 100% dos participantes da pesquisa afirmaram que a figura do pai era distante, não envolvida na criação do filho, ameaçador e inabordável. E 87% disseram que uma mãe íntima controladora autoritária. Tá, esse é o modelo mais clássico de homossexualidade masculina. Esse é o modelo mais sem feijão com arroz no dia a dia, mas tem alternativas a isso. Muitos rapazes gays saíram de uma família que o pai era ausente, distante, frio, e a mãe era muito possessiva, muita pessoa sensual às vezes, usava esse filho como sendo a fonte da sua frustração do seu casamento. Então esse é um modelo bem clássico. Mas em todos os casos encaixam nesse modelo de pai e mãe. Quais são os fatores que contribuem para a homossexualidade? Eu vou citar aqui já um monte aqui, vou botar tudo na tela de uma vez. Então diz assim, olha só, vou dar tudo ali. O que pode contribuir? Na verdade é um conjunto de fatores, né? Não é só uma coisa ou duas. Você tem a obstinação da pessoa meio cabeça dura, pornografia, mídia e cultura que vomita isso o tempo todo. Ouvi falar que 50% das produções de Hollywood tem que ser com LGBT de conteúdo. Abuso conjugal no lar, molestação, pedofilia, adultério dos pais, relativismo moral. O que tem? O pensamento pós-moderno que o que você sente é o que vale. Se você sente bem, está tudo bem. Isso não tem base científica nenhuma. Sedução por parte de colegas, desequilíbrio neuroquímico, falha de liderança em casa, uma imagem corporal negativa, o medo ou inabilidade de se relacionar com o sexo oposto. Olha o que a Ellen White então vai dizer. Ela fala assim: na disciplina dada durante os primeiros anos da infância, tem texto que ela fala assim, os primeiros 3 anos, tem texto que ela fala os primeiros 7 anos. Tem 2 cientistas, um é o Rollo May, que fala no livro dele, um psicanalista profundo, e fala assim, as crianças passam meio 3 anos, assim, copiou Ellen White, né? Rollo May, o melhor livro de ansiedade que eu li é dele, né? O significado de ansiedade, Rollomay, Rollo May. Ele fala os 3 primeiros anos, tem um psicólogo de Harvard, o Jerome Kagan, ele fala assim também, que o que acontece nos primeiros anos de uma criança é mais importante para montar a estrutura da pessoa dessa criança. Ele é o que está falando, é nesses primeiros anos que eles estão lançando o fundamento do quê? Do caráter. Isso aqui é um esquema que mostra ali, você vê bem do lado esquerdo da tela, genética lá em cima, né? Tem a ver com neurohormônios, epigenética, como eu falei, mas só de 8 a 52% é que vai produzir uma pessoa mais sensível. O cérebro dessas crianças mais sensíveis, ela já nasceu com o cérebro mais sensível, ela não nasceu com o cérebro gay, nasceu com o cérebro mais sensível. Ela não nasceu com o cérebro com pânico, nasceu com o cérebro mais sensível para a ansiedade. Não nasceu com o cérebro com depressivo, nasceu com o cérebro mais tendência para a depressão, tendência para, né? Mas aí depois lá da vida adulta, você vê lá no lado direito da tela, o bullying, abuso, o pai ausente, né? Aí forma a ferida de gênero. E aí alguns vão ter vários jovens. E fala assim, cara, eu vou matar, como é que vai ver com isso? Eu sou cristão, não quero, não sei como sair e tal. E ideias suicidas, né? Com o sofrimento das pessoas com isso aí. Bom, eu estou andando rápido, queria falar um pouquinho mais. Agora, vamos ver um pouquinho de lésbica, né? A menina tem atração por menina. Então, o que a gente viu em relação à sexualidade masculina? A parte mais importante é um garoto sensível, trauma de gênero, alguma coisa aconteceu nessa dinâmica dessa família, um pai talvez ausente, uma mãe possessiva, mas às vezes não é isso também, às vezes pode ser um pai até que não seja tão ausente assim, mas geralmente é difícil ter um homossexual que o pai era muito afetivo com esse rapaz, difícil ser. Eu não lembro de nenhum caso disso. Pode ser bom, pode ser uma pessoa boa, mas é diferente ser bom e ser afetivo. Né? Bom é você estar no seu lado, um carro, não sei o
quê, ou anda para Disney, ou anda para Celso Aberto, carreiras, é bom, dá dinheiro, dá mesada. Agora, você está junto ali com o filho, vem cá, dá um abraço aqui, cara, gosto muito de você, dá um beijo aqui, papai te ama. Isso é diferente, né? Diferente. Então, vou pensar agora em termos, e a sensibilidade, né? Isso é muito importante aqui. Eu falei para vocês. Bom, deixa eu botar aqui, ok. A ligação forçada, inexistente ou perturbada com a mãe, sem uma substituta da mãe disponível, resultando em uma necessidade de ligação segura. A atração pelo mesmo sexo na menina, na jovem, na mulher, tem a ver com isso. A mãe pode ter tido falta de respeito ou de proteção por parte dos homens, importante na vida dessa garota. Muitas vezes sob a forma de abuso sexual ou papéis rígidos, né, de gênero, resultando em medo ou ódio dos homens. Um pai agressivo com essa menina vai ficar com ódio de homem e não recebe a nutrição desse pai. Eu estou estudando também, preciso estudar bem mais ainda. Já ousei escrever um artigo até para ver com o programa. Acho que eu provei. Mas quero estudar, preciso estudar mais para ter base científica. Qual é a saúde mental das crianças criadas por pais gays ou mães lésbicas? É um assunto bem interessante. Então, olha só, uma menina, poucas, se alguma, amizades próximas com outras meninas, resultando na necessidade de pertencimento e diversão. Essa menina não tinha muitas meninas com ela. A sensação de vazio e perda, em vez de um sentimento pleno e rico de si própria identidade como ser feminino, resultando numa necessidade de identidade e de gênero. Queridos, o que ajuda a construir a nossa personalidade é o pai e a mãe. É o pai e a mãe. Cada um tem uma contribuição para isso. Não dá tempo de entrar nesse detalhe. Mas eu conheço casal gay ou casal lésbico que adotou filhos e tratou com muito amor. Minha irmã mais velha outro dia falou isso comigo, né? Minha irmã mais velha não é adventista, uma pessoa espiritual não é adventista ainda. É PT roxa, né? Então, assim, eu gosto muito de conversar com ela. E ela fala, César, o casal que eu conheço, cara, eles são tão amorosos com as crianças e tal. Bom, o assunto não é esse, né? Mas eu entendo que falta um componente com essas crianças. Não é que as crianças vão ficar psicóticas ou complicadas porque é criado por um casal gay, mas alguma coisa vai faltar. Então vamos dar uma olhadinha agora nisso aqui. A inteligência, olha só, características inatas comuns compartilhadas pelas mulheres AMS. A AMS é a atração para o mesmo sexo. O que em geral acontece? Essa inteligência acima da média dessas garotas. Uma forte sensibilidade à hipocrisia e injustiça, muito sensível à coisa injusta. Uma capacidade atlética. Tem meninas que gostam, né, de jet ski, de trepar e tal. Atração natural para interesses masculinos. Interessante. Quer brincar de carrinho, não quer brincar de boneca. Capacidade de sentir profundo e apaixonadamente. Você é tipo de mulher mesmo, mais do que nós homens, né, em certo sentido. É uma combinação dos fatores ambientais e características inerentes que podem levar a uma luta com relação à atração do mesmo sexo. O próximo slide, aí vem uma médica americana que ela atendeu muito tempo, acho que ainda atende garotas lésbicas, mulheres lésbicas, e ela fala o seguinte. Ela avaliou as diferenças de desenvolvimento em 54 mulheres alegadamente heterossexuais e 54 supostas mulheres homossexuais. Ela usou a escala MDP, que é a medida de desenvolvimento psicossocial, que mede o estágio de desenvolvimento baseado no modelo de desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson, um psicólogo famoso aí do comportamento humano. As heterossexuais obtiveram valores muito mais altos, né, em relação à confiança, intimidade, generatividade, quer dizer, uma pessoa que tem preocupação com o desenvolvimento da comunidade e bem-estar das próximas gerações. Já as lésbicas, 54 lésbicas, tiveram uma confusão de identidade, uma estagnação. O cara botou a placa 10 mil salinhos, você me mata, cara, assim. Então, obrigado. Então, o lesbianismo se torna, vou passar para a slide aqui. O lesbianismo se torna uma possibilidade por necessidade contínua de ligação afetiva com a mãe. É o quê?
ausente, insuficiente ou indesejável. O lesbianismo se torna uma possibilidade ainda maior se o envolvimento do pai for inexistente, olha só, abusivo ou se tornar masculinizador da sua filha. Se a garota percebe sua ligação inicial com a mãe como enfraquecida ou quebrada, é criado um senso de sem teto para a garota, que o menino homossexual não experimenta diferente, em geral, uma vez por causa disso, porque o garoto homossexual se torna gay, ele tem uma mãe muito próxima dele já. Então não fica sem teto. Mas se a garota tem o azar de ter uma mãe fria com ela, uma mãe agressiva com ela, uma mãe que não gosta de mulher, porque ela não gosta dela mesma, ainda o pai é também um sujeito ruim, duro com essa menina, então, caramba, quem vai aguentar, né? Dessa forma, a condição lésbica é talvez mais arraigada emocional e psicologicamente na homossexualidade do que na feminina, do que na masculina. Pode haver maior trauma, olha só, pode não haver maior trauma na vida de uma menina do que o que interfere no seu relacionamento primário com a sua mãe. A mãe não é apenas o primeiro vínculo e ligação para uma pequena menina, mas é o objeto relacional com que essa menina formará seu primeiro senso de si mesma e eventualmente confiar para completar seu processo de identificação como uma mulher. Eu sei que não vai dar tempo de mostrar tudo para vocês, mas vamos até onde a gente puder. Desculpa, eu estou correndo. A menina diante da mãe ausente, bom, eu vou por essa aqui. Olha só o último ali, ó. As lésbicas, ali embaixo, né? As lésbicas são endurecidas por fora e sentem o vazio e o desespero por dentro. Sua dureza desafia sua necessidade interior, que com frequência se expressa em termos de dependências. Vou pular essa aqui também, vou pular essa aqui, não dá tempo aqui. Qual é o perfil típico da mãe de uma filha lésbica? Vou botar aqui. Vou pular isso aqui. Ok, vou dar uma olhadinha nisso aqui agora. Ok. Então, o perfil típico da mãe de uma filha, né? Ela não tinha o eu sólido dessa mãe, força de caráter ou integridade, independentemente de como se apresentava no exterior. Escondia-se sob certas cobertas, nas disfarces, quando o marido se tornava abusivo ou irritado. Estava mentalmente enferma e dependia da filha para continuamente persuadir a ela mesma para não cometer suicídio. Não conhecia o básico de como manter uma casa e muito menos cuidar de um bebê ou criança. Aliás, algumas dessas mulheres acabam tendo, em alguns casos, a chamada depressão pós-parto. Ela não sente condições de cuidar do bebê porque ela precisa de alguém para cuidar dela. Essa mulher, uma lésbica, geralmente era de festa, talvez alcoólatra, deixa a menina pequena, a filha sozinha e sem supervisão. Foi incapaz de separar de um marido abusivo. Era esposa obediente, mas uma mulher vazia por dentro. Se gabou incessantemente de si mesma e das crianças, negando quaisquer sentimentos ou experiências negativas em sua filha. Quer dizer, alguém falava assim, mas será que sua filha está sofrendo alguma coisinha? Não, está tudo certo, está tudo bem. A negação dessa percepção do sofrimento da menina. Essa mulher se odiava ser mulher, nunca chorava e desprezava a filha e tinha abertamente ciúmes da filha. É um perfil, né? Então a doutora Sharon, ela fala assim: muitas das minhas clientes sentem e acreditam que não são mulheres. Este não é um sintoma de uma luta transgênero, mas é uma indicação de sua alienação, de seu design inerente como ser feminino. O sofrimento pela perturbação da formação da identidade. Bom, eu vou pular aqui várias coisas que eu queria. Vou pular aqui várias coisas que eu vou mostrar aqui na tela. Eu tenho 5 minutos. Então, vou pular aqui. Depois, se quiser, me manda um e-mail, eu tenho coisas para vocês. O lesbianismo é apoiado por um sistema complexo de crenças distorcidas, negativas
E isso precisa ser reconstruído, né? Ela vai precisar lidar com o seu desprezo e ambivalência. O terceiro ali, vai precisar lidar com o seu desprezo, ambivalência com o sexo oposto. O que é ambivalência com o sexo oposto? Ama e odeia, quer e não quer, te ama e te odeia, né? Isso é ambivalência em termos emocionais. Bom, o que os pais podem fazer? Eu tenho 5 minutos, vou pensar um pouquinho agora. Deixa eu botar na tela aqui então. Primeiro, continuar a viver a sua própria vida e não ficar focado na questão da atração do mesmo sexo do filho ou da filha. É verdade que há muito sofrimento, os pais quando me procuraram, o que eu faço? Minha vida acabou, né? Eles falam dessa dor, né? Quando o filho se revela, a filha se revela. Vai ter que tocar a vida para frente, né? E não, assim que possível, não ficar obcecado com essa questão. A razão da vida dos pais não deve ser as escolhas dos filhos, mas sim cumprir o propósito para o qual fomos criados. Existe grupo de apoio para pessoas que têm filhos nessa condição e que eles trocam experiências. É importante reconhecer os erros do passado, como pai, como mãe, buscando mudanças no seu comportamento. A família se encontrar e conversar, expressando suas preocupações e falando o que? Abertamente do que sentem. Tem que falar abertamente. É difícil lidar com isso, né? Os pais que têm essa luta. Então é importante que todos falem sem serem julgados. Essa é a grande coisa. Muitas vezes, não só em relação ao LGBT, mas muitos filhos que ficam rebeldes, eles na rebeldia estão dizendo: eu não aceito como vocês são, meu pai e minha mãe. Então o filho rebelde, a filha rebelde, em algum momento da vida vai precisar perdoar seus pais, em vez de ficar na postura de cobrar a idealização dos seus pais. E às vezes só consegue descobrir isso quando eles se tornam pais e vê que eles também cometem erros, né? Bom, o que os pais podem fazer? Um pouquinho mais ali, uns 2 minutinhos. Melhorar a relação com o filho e com a filha, claro, expressar o arrependimento sincero pelos erros cometidos. Desculpa, o pai não abençoou você, a mamãe não abraçou você. Claro, você vai fazer isso se você sentir, né? Só vai ser curativo se for uma coisa honesta da sua parte. Se você perceber que você falhou como pai, como mãe, e você vai lá e conversa com esse filho e pede perdão pelos seus erros como pai e mãe, porque você percebeu, aí é curativo para você e para ele e para ela. Claro, pode ser que o filho não esteja pronto para te perdoar naquele momento, mas você fez a sua parte, o resto vai ser com ele, né? Expressar amor pelo filho ou filha pode ser do mesmo sexo, o que não significa que concorda com a atitude homossexual dele ou dela. Então você pode pedir a Deus que tenha capacidade de continuar amando esse filho, essa filha, embora você discorde do comportamento LGBT. Cuidar do seu casamento, né? Ali, a mãe do filho gay, olha que importante isso. Permitir que o pai se aproxime mais do filho. Solta esse filho da mãe do pai. Solta o filho para sair com o pai. Mas é tão bom, pode conversar com ele, de domingo de manhã ele me ajuda a fazer aqui um bolinho e tal. Solta, vai jogar bola com o teu pai. E o pai vai então fazer o quê? Pegar esse menino. Vamos lá com o papai, vamos pescar. Vamos comer um açaí ali de Gravatar. Vamos, tá. Então tem que ter essa mudança. Mas não acostumei com o pai, você não sei muito bem ser pai. Pô, você quer ajudar? Não quer ajudar. Tem que decidir. O pai do filho gay se aproxima mais desse filho. A mãe da filha lésbica aproximar-se mais dessa filha. E o pai de uma filha lésbica incentivar o contato da mãe com ela. Se você é uma mãe, teu filho gay, não tem mais pai, o marido foi embora, morreu, o filho te abandonou, então bota esse menino em contato contigo, com o avô, uma figura masculina, equilibrada, para poder ajudar. E não ficar brigando com o outro ali por causa dessa situação. Bom, acho que é o último slide. Vou botar tudo ali. Paciência, né? Tem que ter paciência, que as mudanças na família levam tempo, né? Que não é uma coisa rápida. O meu filho está 6 meses de terapia, atendi muita gente até de alto nível intelectual, trouxe um filho, estuda arquitetura, tem que cuidar para identificar as pessoas. E aí agora eu não queria saber, né? O cara gay, não quer saber de nada, gente. Atendi o outro lá, que era um rapaz também brilhante, rapaz estudante de direito.
ótimo na faculdade, inteligente mesmo, e o pai era um policial, eu pedi para atender seu filho, e o tio do rapaz é um padre, e enfim, e queria que eu fizesse a cabeça do rapaz. Eu vou fazer a cabeça do rapaz, se ele não quer, que eu vou fazer? Não vou fazer, né? Então, eu vou trabalhar com ele, né? O que eu faço? Olha, você quer informações sobre isso? Não quero. Tá bom, então é adulto, né? Eu vou respeitar, chama o pai, olha, não quero, quando quiser, eu estou disposto a ajudar. Não, tem que respeitar isso aí, né? Mas eu oriento, olha, eu vou explicar para você, se você quer saber qual é a dinâmica psicológica científica sobre esse assunto. Você tem a sua escolha, embora você queira aceitar isso ou não, e eu não vou forçar a tua barra. Então, tempo esgotado, né? Bom, então, queridos, eu vou ter que realmente pular o nosso aqui, eu vou encerrar. Então, isso, obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus, e a gente, se você sente que você tem um preconceito de lidar com o pessoal LGBT, então você tem que botar o joelho no chão e pedir a Deus que tire isso do teu coração, para te dar a aceitação da pessoa. Jesus amava as pessoas, mas sempre odiava o pecado da pessoa. A Bíblia é clara, não entrei em texto bíblico aqui, mas a Bíblia é clara: a homossexualidade, qualquer que seja a forma, LGBT, é um pecado, mas é um sofrimento, né? Muitas pessoas ficam também com um sofrimento emocional, porque na verdade é difícil você separar. É igual problema conjugal. O problema conjugal também é difícil separar. Daqui até aqui é um problema que a pessoa levou para dentro do casamento, mas daqui até aqui é um problema do casamento em si. Isso mistura muito. Assim também é difícil separar. Daqui até aqui é um problema psicológico, e daqui para cá já é um problema espiritual. Isso se mistura. Só para terminar, orgulho, a postura orgulhosa, prepotente, nariz inclinado, isso é um problema psicológico ou é um problema espiritual? Os dois, né? Aí depois a pessoa é orgulhosa porque ela é insegura, então ela tenta defender a sua insegurança quando uma postura agressiva. A pessoa é insegura por dentro. Atingir um monte de gente no consultório assim, no consultório chega lá, abre a cortina, cara, eu sou uma fraca, mas todo mundo me acha forte. Mas eu também é um problema espiritual, porque o orgulho começou com aquele cara, né, que foi expulso do céu, que queria ser igual a Deus. Muito obrigado. Amanhã a gente pode levantar algumas questões aí, vocês querendo, fiquem com Deus. Vamos terminar com a oração? Em pé. Querido, muito obrigado, Deus. Foi possível a gente dar uma olhada hoje rápida nesse assunto. Pedimos que, se tem alguém aqui vivendo nessa situação, desse comportamento, que o Senhor mostre a essa pessoa que ela é perdoada, que ela é aceita, e que o Senhor está disposto a ajudá-la a sair dessas práticas, dessas fantasias, dessas companhias que destroem a espiritualidade e também atrapalham o desenvolvimento maduro da personalidade. Pedimos que ajude algum pai, alguma mãe que está sofrendo com algum filho com esse comportamento, que tenha sabedoria do céu para ajudar esse filho e respeitar o tempo desse filho adulto de lidar com essa situação. Muito obrigado por nos perdoar e nos ajuda nas nossas lutas pessoais, que podem não ser nada relacionadas com sexualidade, com identidade de gênero, mas que podem ser outras tão difíceis quanto o atentar. Obrigado por nos ouvir e nos ajudar. Em nome de Jesus, amém. Amém.